isso me lembra aquela busca que é fundamental na vida, que é a busca da felicidade. Sem dúvida. E eu queria que o senhor conceituasse essa coisa estranha que é a felicidade. A felicidade não pode ser um estado permanente, não é possível. Ela não tem devo, que ter... Não sei se o imaginar. Boris vai querer dar o conceito de felicidade no próximo bloco ou se ele pode dar. Não, eu tenho uma pergunta do psicanalista Jorge Forbes. Ele fala sobre transcendência. Vamos ver. Mas e a felicidade? Nós voltamos com a transcendência, que as duas coisas estão. Vou juntar as duas. Na preocupação básica de todos nós humanos está a questão da morte, está a questão da perda, está a questão de que aquele que eu amo hoje, amanhã eu posso não ter mais, eu posso não ver mais. Eu gostaria de saber como é que você trata desse tema. Você acredita numa transcendência espiritual, numa transcendência laica, ou não acredita em transcendência? Como é que você está pensando essa questão? Olha, Fábio, a tua área, que é na qual você é extremamente especialista, ela lida um pouco com a ideia de que nós humanos somos capazes, né, de ultrapassar aquilo que é a mera materialidade do mundo. Eu entendo a transcendência, e eu acredito nela, eu entendo a transcendência não como uma força pessoal, mas como uma capacidade de vitalidade que emana no conjunto da força que faz a vida vibrar. E por isso é sim uma transcendência que vai além do mundo que nós estamos e que, portanto, dá sentido à vida e nos oferece a percepção de que, embora eu seja mortal, como você lembrou, que a minha vida não é inútil, descartável, mera biologia que, sendo vibração molecular, isto é, eu sou uma unidade de carbono, né, como dizia o senhor Spock no Jornada nas Estrelas. Né, a química orgânica, quem estudou, lida com aquilo que tem carbono, a química inorgânica com o que não tem carbono. Eu não sou mera unidade de carbono, eu sou sim carbono que é capaz de ficar na memória, ficar na vitalidade, me repartir em vida. E para mim, transcendência é exatamente isso. E pode se transformar na possibilidade de religiosidade. A gente não deve, já conversamos até isso em algum momento, confundir religião com religiosidade. Religiosidade é uma percepção de reverência à vida que ultrapassa a mera matéria. Enquanto que religião é você canalizar isso para um tipo específico de culto, com rito, com livro, etc. Eu tenho uma religiosidade na qual, Mitre, a ideia de felicidade, ela só existe por ser transitória e não ser um estado permanente. Como eu sou mortal, aliás, como todas e todos o somos, eu sei que eu não posso imaginar que um dia eu chegarei à felicidade. A felicidade não é um estado contínuo, ela é uma ocorrência. O que é a felicidade, no meu entender? É quando você tem, repito a expressão, uma vibração intensa que só é boa porque é passageira. Aliás, é como o consumo de uma taça de vinho, eu gosto de fazê-la sempre, mas eu não gosto de fazê-la o tempo todo. O alcoólatra não encontra prazer na bebida, ele tem dependência. Uma pessoa que usa o cigarro de maneira contínua como dependência não tem prazer naquilo. Só existe prazer na carência. Só existe felicidade na não continuidade. E essa questão por que o extensa. Mitre colocou da felicidade. Eu só sou capaz de momentos de felicidade porque ela não é contínua. Se ela fosse, eu não a fruiria e nem perceberia. Eu dou um exemplo que vale até. Quem já fez alguma vez na vida um exame que a medicina às vezes pede, que é ultrassom de vias urinárias. Se tem uma coisa gostosa na vida, de vez em quando, é água, quando você está com sede. Tomar um copo d'água, fazer esse gesto, é algo que a gente até frui. Ter que fazer 8 copos desses para fazer um ultrassom de vias urinárias é algo que deixa em estado de irritação. E se o senhor tomar 18 litros, o senhor vai morrer. 18 eu faleço, eu entro num choque. Nesse sentido, o que equivale nesta hora, eu só aprecio a água porque eu não fico tomando de maneira contínua. A felicidade, ela não pode ser bloqueada. Uma vida feliz não é aquela que não haja trauma, não haja desespero em alguns momentos, não haja perturbação. Uma vida em que a felicidade possa vir à tona é aquela em que eu não abafo os momentos em que eu posso sim vibrar. Mas talvez haja algum equívoco também na busca da felicidade. Eu acho que a euforia, que é muito procurada, substitui para pessoas menos até preparadas com medicamentos. A ideia, até com medicamentos. Com álcool, com uso de drogas legais ou ilegais. Assim como viver pelos instintos, os mais naturais, também leva a um tipo de felicidade, entre aspas, que não é a felicidade não, porque no ela seu é sentido muito vazia. pleno. Agostinho, grande teólogo do século V, Agostinho de Hipona, ele tem uma frase, Mito, que eu acho que vai ajudar a gente a pensar. Ele diz: não sacia a fome quem lambe pão pintado.
Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não basta se contentar com as aparências. Cortella. Professor, eu me lembro de um filme japonês antigo, acho que do Kurosawa. Eram duas pessoas mudas, não eram idosas. E o filme tinha um nome que eu sempre lembro, que é A Felicidade Está em Nós. Transplantando isso para a velhice, a felicidade está em nós. Ela está como possibilidade. Isso no livro Vivemos Mais, Vivemos Bem, a Terezinha Rios e eu dialogamos em torno disso. Não é aquela ideia absolutamente romântica, tolamente romântica, não porque o romantismo seja tolo, mas porque há um tipo de romantismo tolo, que é aquele que acha que a felicidade mora em nós, em vez de morar ao lado, para usar um título de outro filme mais antigo, né? De que a felicidade mora em nós e é só você colocá-la para fora. Não é assim. A felicidade também ela é circunstancial, isto é, ela depende do que está à nossa volta, depende daquilo que eu tenho comigo, das minhas relações, das pessoas com as quais eu tenho relação afetiva, mas que há a possibilidade, né, de felicidade. A gente falava antes em transcendência, né, se usa na teologia uma expressão que é homo capax dei. O que é o homo capax dei, usando o latim? É o homem capaz de Deus, capaz da transcendência. Ele realiza ou não isso. A felicidade é a mesma coisa. É o homo capaz da felicidade. Você sabe que feliz em latim é félix. E félix em latim tem um duplo sentido, significa feliz e fértil. Porque felicidade é sinônimo de fertilidade. O que é felicidade? Quando você sente que a vida não está cessando. Você tem momentos em que você sente uma plenitude, até se confunde, como o Mito lembrava, com euforia. E a euforia pode ser induzida, mas a felicidade não pode ser induzida. Quando se começou a trabalhar, por exemplo, com um medicamento que é a fluoxetina, né, que é base para alguns medicamentos que são chamados de pílulas da felicidade, se imaginava que se poderia ter ali a artificialização disso, mas não é, porque alguns medicamentos induzem a euforia, como o álcool é capaz de fazê-lo, até, ou como algumas drogas. Agora, Kurosawa, ele trata desse tema num filme dele magnífico chamado Sonhos, faz isso no Han, que é a história que ele repete um pouco, né, um pouco Shakespeare, e ele vai trabalhar aquele que foi o senhor feudal idoso que começa a ser tripudiado e é levado cego pela mão, como Édipo Rei, é levado cego pela mão a caminhar sem rumo. Esta ideia do Kurosawa, ela vale bastante, Boris, quando a gente pensa na felicidade como sendo um instante que se repete em vários momentos, mas que não pode ser entendido como contínuo. O Quino, o grande Quino, o cartunista argentino, ele tem um quadrinho da Mafalda, que eu acho genial, em que a Mafalda, que é sempre instigante, decide dar uma cutucada num senhor velhinho, né, que era chaveiro. E tem assim, no primeiro quadrinho, ela encosta no balcão do chaveiro, um senhor idoso, diz assim, por favor, a chave da felicidade. E aí o senhor responde no segundo quadrinho, pois não, você me mostra o modelo? Ela no terceiro quadrinho diz assim, velhinho esperto,